Bom dia, nós vamos na nossa aula de hoje, né, Fisiologia Vegetal, vamos estar tratando aí do funcionamento do corpo das plantas. Veja só, o que a fisiologia vegetal ela aborda. Então, a fisiologia vegetal é justamente a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo das plantas, que inclui o quê? A nutrição vegetal, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais e a floração. Então, nós vamos tentar entender todos os mecanismos que coordenam essas funções no corpo de uma planta. Existem os elementos químicos essenciais às plantas, né? Ou seja, os nutrientes de que as plantas necessitam para o seu desenvolvimento. E esses elementos químicos, esses nutrientes, eles são classificados como macronutrientes, não que esses nutrientes sejam grandes, mas são os elementos químicos que a planta necessita em maior quantidade. E aí são o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o magnésio e o potássio. Esses as plantas precisam em maior quantidade. E os micronutrientes são aqueles que as plantas precisam em pequenas quantidades, tá? Então, o cloro, o ferro, o boro, o manganês, o sódio, o zinco, o cobre e o níquel. São exemplos, tá? Então, sobre esses macronutrientes, vocês tentem decorar a palavra CHOMP, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Eles são o quê? São os principais constituintes das moléculas orgânicas. Então, são os macronutrientes necessários, certo? Para a planta. CHOMP, lembre, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. O cálcio é importantíssimo porque constitui a lamela média, né? Que é das células vegetais. O potássio é um regulador da pressão osmótica no interior da célula vegetal, então vai estar controlando essa questão hídrica. E o magnésio, que é o componente da clorofila, então esses são essenciais em maior quantidade. Esses micronutrientes, ó, o sódio, o cloro, o ouro, o zinco, o cobre, o zinco, né? É o sódio, o cloro, o cobre, o zinco, o ferro e o boro, e etc. Eles são requeridos em menor quantidade, por quê? Porque eles atuam como cofatores de enzima, então eles são auxiliadores, são importantes, são, mas não são necessários em pequenas quantidades. Bem, para que uma planta ela possa se desenvolver, o solo ele tem que estar fértil, o solo ele tem que estar propício, né? O solo ele tem que estar em condições ideais, e para que o solo ele esteja em condições ideais, ele tem que ter nutrientes necessários para a planta se desenvolver. Daí, você já conhece a questão do adubo, o adubo orgânico, restos de alimento, restos de vegetais, fezes de animais. Então, esse adubo orgânico serve para enriquecer o solo, né? E como que ocorre, né, a formação do adubo orgânico? O adubo orgânico, ele é processado na decomposição biológica de micro-organismos, que vai ocorrer a liberação de elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Por isso que o adubo ele é tão importante. E existe também os adubos químicos, que são aqueles
porque contém sais minerais e o nitrogênio, o fósforo e o potássio, tá? Para a planta. Então, a adubação excessiva pode causar contaminação dos lagos e rios, morte de animais e possíveis problemas à saúde humana. Então, tudo tem que ser de maneira equilibrada. Veja só como que ocorre a nutrição dos vegetais. Então, as plantas, elas absorvem água e sais minerais pelas suas raízes, né? Mais especificamente por essa zona aqui, que é chamada zona pilífera, que é essa zona que tem os pelos absorventes. Então, é pelos absorventes da raiz que vai ocorrer esse processo, né, de absorção. Então, o que acontece? A água e os sais minerais, eles vão atravessar a epiderme, tá? E vai se locomover via xilema, que é o vaso condutor de água e sais minerais, né? Então, nós temos duas vias por qual vai haver essa condução da água e dos sais minerais, que a gente chama de simplasto. Olha aí como que ocorre o simplasto, que você percebe que a água, ela vai passando por dentro, né, das células. Observem aí, ó. A água, ela vai passando por dentro das células. Então, é a via simplasto. E a via apoplasto, como você pode perceber, essa água vai passando entre as células e não por dentro da célula, certo? E ao chegar na endoderme, que é essa camada aqui, ó, do interior, né, você percebe que as células, elas vão possuir estrias de Caspari, que é suberina, onde vai ocorrer a seleção dos sais minerais que vão entrar mais especificamente dentro do xilema, né, para haver a regulação da quantidade de água que pode entrar para dentro do xilema, ou seja, da água que será transportada, né, pelo vegetal, pelo corpo do vegetal. Tá? Então, vai haver a condução da seiva bruta, nunca esquecer que a seiva bruta é justamente a passagem da água e dos sais minerais. Isso vai acontecer através da pressão positiva da raiz, né? E pelo mecanismo da capilaridade que a água, ela possui, tá? Então, a água, ela passando por um sistema de tubo, ela tende a subir, tá? Então, o sentido da condução da seiva bruta, como que vai ocorrer nos vegetais? A partir das raízes e vai chegar até as folhas, porque é lá nas folhas que vai ocorrer o processo de fotossíntese, que a planta necessita, certo, de água para realizar a fotossíntese. Mas aí você se pergunta, como que essa água, ela é absorvida lá pelas raízes no solo e ela sobe até as folhas? Não é algo curioso? Pois é. Então, as teorias para explicar é a seguinte: é a pressão positiva da raiz que contribui para explicar, mas não explica. O que ocorre? O transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. Então, a água, ela vai passar da onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. Então, vai haver uma pressão positiva. A água, ela penetra do solo para o xilema por osmose, né? Ou seja, por difusão. Ela sai do meio que ela está mais concentrada para o meio que ela está menos concentrada. E o problema é que nem todas as plantas, elas possuem esta característica. Outra contribuição é a capilaridade, que também não explica, mas contribui para o entendimento.
Ou seja, o que é essa capilaridade? A molécula de água ela é capaz de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre. Ocorre adesão, tipo atração, né, entre as moléculas de água, e o tubo e também as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, a água ela vai subindo até a força de adesão se igualar à força gravitacional. Qual o problema disso? Que o máximo que a água pode alcançar é meio metro de altura. E outro mecanismo aí é da condução da seiva bruta. Outra teoria é a teoria de tensão-coesão, que é a teoria de Dickson, que é a teoria mais aceita atualmente. Como que essa teoria ela explica, né, todo esse fenômeno da água, por exemplo, ela atingir as folhas de uma árvore bem grande, né, de grande porte. Então, tudo ocorre pela transpiração foliar, ou seja, as folhas transpiram, certo? Então, vai acontecer, veja só, quando as folhas elas transpiram, então elas estão perdendo o quê? Ela está perdendo água para a atmosfera no processo de transpiração, certo? Aí vai ocorrer a pressão dentro do xilema das folhas. Do xilema das folhas. Aí diminui, né? Essa pressão do xilema das folhas diminui. Aí vai ocorrer o fluxo de água no sentido, ou seja, a água ela vai passar do caule, né, para as folhas, né, do caule para as folhas. A pressão dentro do xilema do caule diminui, aí vai puxando, vai haver então da raiz para o caule. E isso tudo por conta da coesão da molécula de água, do xilema, que permite a subida da água da raiz para o caule, para as folhas.